Cheias de virtudes, devocional 1, conhecendo a nossa história e as promessas de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 17 diz assim: De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. É verdade que nós gostamos muito mais dos resultados do que dos processos. Nós queremos as realizações, mas dificilmente nos interessamos pelas histórias por trás delas. O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus começa com uma longa genealogia de Jesus Cristo. Para muitos, essa lista de nomes pode parecer sem importância, mas na verdade ela carrega um significado profundo. Cada nome mencionado ali representa uma história, um propósito, uma promessa de Deus cumprida. Ao olhar para essa genealogia, vemos que Deus não age de forma aleatória. Não! Ele conduz todas as coisas conforme o seu plano perfeito. Isso nos ensina que a nossa própria história também tem valor, pois fazemos parte de algo muito maior do que imaginamos. Ao examinar a genealogia de Jesus, nós encontramos personagens conhecidos como Abraão, Davi, Salomão e também pessoas que enfrentaram desafios de vida como Raabe, que foi resgatada pela fé, e Tamar, que foi restaurada pela justiça divina. Isso nos lembra que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas usa aqueles que estão dispostos a serem parte do seu plano. Nossa história pessoal pode conter momentos de dor, de fracasso, de redenção. Em Cristo, tudo pode ser usado para cumprir um propósito maior. Conhecer a nossa própria história e compreender as promessas de Deus para a nossa vida nos ajuda a confiar no processo que Ele está realizando. Muitas vezes, podemos não entender as razões pelas quais passamos por certas dificuldades, mas quando olhamos para a genealogia de Jesus, vemos que Deus sempre esteve no controle. Cada geração tinha um papel na preparação da vinda do Messias, assim como cada fase da nossa vida tem um propósito dentro dos planos do Senhor. Assim como Deus cumpriu sua promessa ao longo das gerações, Ele também é fiel para cumprir o que prometeu a nós. Precisamos aprender a confiar nele, a caminhar com paciência, sabendo que ele não desperdiça nada na nossa jornada. O que vivemos hoje pode ser parte de algo muito maior no futuro. A nossa responsabilidade aqui é permanecer firmes, lembrando que nós somos herdeiras de uma promessa eterna e que Deus sempre cumpre o que diz. Diante disso, nós podemos nos perguntar: estamos valorizando a história que Deus está construindo na nossa vida? Confiamos que Ele está guiando cada passo, mesmo quando nós não entendemos o caminho? Que nós possamos aprender com a genealogia de Jesus a importância de conhecer a nossa história, de confiar nas promessas do Senhor e seguir com fé, sabendo que Ele está sempre no controle. Eu convido você a olhar para essa genealogia, a olhar cada nome, a conhecer cada história e saber que todas elas fazem parte de um grande plano maior. A nossa vida também. Cada capítulo, às vezes a gente quer ficar com os bons e deixar as partes difíceis, arrancar do livro. Mas tudo isso faz parte do que Deus está gerando em nós. Que assim como todas essas pessoas manifestaram essas promessas, que nós possamos também viver a nossa vida desejosas de apontar para Cristo, que é realmente a história e o nome que importa nessa vida. Queria que você pudesse pensar e refletir sobre algumas questões. De que forma a sua história pessoal pode revelar o agir de Deus? E como você pode fortalecer sua confiança nas promessas de Deus, mesmo quando o processo parece difícil? Vamos orar a respeito dessas coisas juntas? Amado Deus e Senhor, obrigada porque a nossa vida faz parte do Teu plano. Ajuda-nos a compreender nossa história à luz do Teu propósito e confiar no Teu agir, mesmo quando não entendemos todos os planos, todos os capítulos, mas queremos caminhar com fé, sabendo que Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas.
Nos ajude a valorizar a história que o Senhor está construindo. Nos ajude a confiar cada vez mais nos teus planos. Em nome de Jesus. Amém.